Vamos lá. Então, a gente tem aqui, né, dentro do edital aqui, a Eliette me pediu para ver duas leis, não é isso? Mandado de segurança, ação popular. Tá? Então, vamos lá. Ação popular, tá? Então, a ação popular é a Lei 4717 de 65, tá? O que acontece? A ação popular é um procedimento especial. A ação popular, ela tem um pezinho, né, na Constituição e um pezinho no Código de Processo Civil. Por quê? Porque todas essas ações, ação popular, mandado de segurança, um habeas data, mandado de junção, todas essas ações que estão previstas, né, na Constituição, ela tem dessa forma o direito material constitucional, mas tem processo civil, ou seja, é jurisdição constitucional, tá? Então, aqui a gente tem um procedimento, por isso que eu falei, é um procedimento especial. Então, cada uma dessas ações segue. Todo mundo achou aí? Então, como eu estava falando, então é uma ação que segue um procedimento especial, né? É jurisdição constitucional, isso. E aí, é uma ação coletiva. Isso é importante saber? Sim. Por quê? Porque quando você está diante de uma ação coletiva, você tem um tratamento diferenciado, né, para determinadas questões. Então, aqui é o nosso caso. Inclusive, tem uma questão que é a questão da coisa julgada nas ações coletivas, que na ação popular aparece e que eu já digo que a gente tem que ficar alerta, que será uma boa pergunta, né? É uma parte da matéria, uma parte dessa lei que é importante perguntar, né? Uma ação coletiva, as ações que são coletivas, elas tratam exatamente o quê? De interesses, de direitos que não são, né, individuais, como, por exemplo, quem já teve oportunidade, porque eu não sei que turma é, essa turma TJ, tem processo civil, não tem? Tem? Tá. Mas quem já estudou processo civil, ou vai estudar, vai perceber. O Código de Processo Civil, ele tem uma perspectiva individual, né? As ações são individuais. Dentro do Código de Processo Civil, você não tem um procedimento voltado para direitos coletivos, né? Direitos difusos, direitos... Não tem. O Código de Processo Civil trabalha numa linha individual. Então, quando você está diante de uma ação coletiva, nós teremos questões e até algumas informações que a gente aprendeu em processo civil, você vai ver que é diferente. Um artigo que eu sempre falo para o aluno guardar, que não está na ação popular, também não está no Código de Processo Civil, mas é um artigo que é extremamente didático. É o artigo 81 do CDC. Lá no CDC. O CDC também tem uma parte que fala de processo coletivo. Não é o que a gente vai falar, mas esse artigo é bom. Porque esse artigo, ele diferencia de uma forma bem didática o que é, né, direito a interesse difuso, direito a interesse coletivo, direito a interesse individual homogêneo. No nosso caso aqui, essa lei, nessa ação popular, ela tem foco no direito ao interesse coletivo, no direito ao interesse individual homogêneo. Difuso não. Tá? Qual é a importância da gente saber isso? É porque isso às vezes é cobrado de várias formas, em várias situações. Então, conhecer esse conceito é interessante, porque a gente tem aqui o mandado de segurança também, que tem o seu aspecto individual, mas na própria lei chega um momento que ele já tem o quê? O mandado de segurança, o quê? Coletivo. Então, saber esses conceitos, né, de coletivo, de difuso, individual homogêneo, é útil, tá? Para pensar, para ajudar, às vezes, até a resolver. 81, CDC. Para resolver. Ih, será que é 82? Já fui e voltei tantas vezes. De repente, dá uma conferida, já que você está aí. É. Entrou? Ah, já temos material. Já temos material. É 81, né? Falei, de repente, é o cansaço. Já falei tanto artigo, já estou até me trocando. Então, 81 mesmo, tá certo. Então, é um artigo importante porque ele é didático. Né? Então, como eu falei, é uma ação coletiva. O que é uma ação coletiva? É justamente uma ação que vai ali, né, tutelar um direito coletivo. Direito coletivo é aquele em que os sujeitos são determináveis. Né? Então, ele atende a uma classe, a uma categoria, né, a um determinado grupo, são determináveis.
Diferente, por exemplo, de um direito difuso, que é indeterminado. E os individuais homogêneos, que são determinados. Então, nosso foco aqui são esses dois últimos, o primeiro não, tá? E aqui, ó, no artigo 1º, ele já vem dizendo para você, ó, quem pode, né, propor ação. Então, você tem aqui um indicativo, né, de quem pode. Acabei pegando tanto papel. Eu pedi a ela para colocar na plataforma também umas questões que eu trouxe sobre ação popular e mandado de segurança. Tá? Mas aí tudo bem, a gente vai, quando der intervalo, se não aparecer, eu volto lá. E voltou também. Então há esperança. Então vai. Tá? Então aqui ele diz, tá vendo? Qualquer cidadão é parte legítima. Então a gente tem aqui a legitimidade do cidadão. É interessante saber o seguinte, né? O que é legitimidade? Legitimidade é titularidade, né? Quem é ali o titular do direito? Então, quem é o titular do direito é o legitimado, é aquele que pode propor ação. O raciocínio é esse, lembra? A gente está vendo uma lei especial, mas é um procedimento. E aí as regras seguem o processo civil. Então, quando ele diz quem pode, ele está tratando exatamente desse tema, né? Legitimidade. Na ação popular tem um aspecto interessante, que normalmente a gente, né, quem já estudou direito, lógico, todo mundo aqui já estudou direito? Porque nem às vezes esses concursos vão aqui reunindo pessoas que ainda não. Então, quando a gente estuda o direito civil, quando a gente aprende sobre capacidade, a gente tem essa ideia já, né, estabelecida de 18 anos, né, a capacidade para a prática dos atos da vida civil. Então, normalmente é assim. Para você propor uma ação, qualquer ação, você tem que ter essa capacidade ali preenchida. A capacidade de estar em juízo. Aquela capacidade lá do Código Civil, do artigo 5º. Eu tenho 18 anos, eu tenho capacidade. Aqui você tem uma questão interessante que, obviamente, quem tem 18 anos sim, mas também quem não tem. Entre 16 e 18, aquele que é portador de título eleitor, né, ele pode não ter 18, mas ele tem aqui legitimidade, ele pode propor essa ação. Então, uma particularidade da ação popular, tá? Porque a ação popular, ele fala o cidadão. E aí, quem tem título eleitor é cidadão. E aí, ainda que ele não tenha 18 anos, ele tem legitimidade, ele pode propor ação. Então, isso é uma particularidade. No Código de Processo Civil isso não existe. Ou você tem 18 anos, ou você vai ter que lançar mão, né, de uma assistência. Aqui não. Aqui você não tem e não vai precisar. Né? Entre 16 e 18, você não vai precisar. Então, isso é uma particularidade importante. Tá? Isso aqui está até no artigo 1º, ele começa a falar, tá vendo? Será parte legítima para pleitear anulação ou declaração de nulidade. Uma coisa importante. Declaração ou anulação. Declaração de nulidade, anulação. Anulação, declaração de nulidade, se a gente estiver estudando direito civil, isso tem uma importância maior, saber a distinção. Né? O que é nulo, o que é anulável. Para o direito civil importa tudo isso. Para o processo civil não faz muita diferença. Porque o que importa é o que se pretende aqui, é desconstituir um determinado ato. Então, assim, o seu objetivo é desconstituir. Seja anulando ou declarando a nulidade, o efeito prático é o mesmo. Então, quando você pensa, né, em processo, procedimento, é exatamente nisso que você está mirando. É justamente o efeito que você quer alcançar. Qual é? Fazer cessar aqui, né, os efeitos desse ato, seja anulando ou declarando a nulidade, não importa o nome para você, porque na prática o que se quer é desconstituir. Então aqui ele faz essa distinção. Tem diferença? Tem, mas tem diferença para o direito civil. Né? Nesse nosso momento aqui, não faz diferença a gente ficar aqui, né, descrevendo nulo, anulável, nulidade absoluta e relativa, não nos aproveita. Tem diferença, mas para processo civil, não necessariamente. Para o processo civil anulável, o que importa é, vamos desconstituir? Sim. Fez cessar os efeitos? Sim. Então resolveu. A questão está resolvida. Tá? Então aqui é para isso que serve. Ou seja, você tem uma ação que visa exatamente, né, desconstituir um ato. É qualquer ato? Não. E ele coloca aqui, né, o objeto. Ele diz,
atos lesivos ao patrimônio da União, distrito, estados, parará, parará. E aí ele vem descrevendo tudo, sociedades mútuas de seguro e tudo mais. O que acontece aqui? Você tem um elenco, né, bastante expressivo, e isso é muito chato. Por quê? Porque a nossa prova é objetiva. Daí a gente tem que ficar decorando. Todo artigo que elenca muita coisa, esse aqui, então, ele vai elencando tudo no caput. Se fosse, né, aquela série de incisos, mesma coisa. O artigo que tem muitos incisos, que traz, né, muitos detalhes, ele é perigoso. Então, a gente tem que ficar atento aqui em relação a isso, tá? E aqui no parágrafo primeiro ele diz: considera-se patrimônio público para os fins desse artigo os bens, direitos. Aí sim, de vez em quando aparece. Eu já vi várias questões perguntando a mesma coisa, né? Essa sequência aí de artístico, econômico, entendeu? Porque mesma coisa, é aquele momento que a gente tem que memorizar. Então, cuidado com o parágrafo primeiro, porque eu trouxe até nessa folhinha que eu trouxe para vocês, mas eu acho que eu botei uma vez só, mas tem inúmeras questões perguntando a mesma coisa, porque ele vai mesclando, ele vai inserindo aí junto desses aí alguma coisa que não é, e às vezes a gente, enfim, se confunde, às vezes é alguma coisa parecida, ou seja, é o tipo de questão que não dá muito trabalho, você não tem assim uma contribuição intelectual muito grande, não. É só pegar o artigo, embaralhar tudo, botar uma palavra errada e aí pronto, a questão saiu. É o que a gente convive, né? No dia a dia, nessa questão dos concursos. Então, aqui ele diz econômico, artístico, estético, histórico e turístico. Isso já caiu várias vezes, tá? A ação popular, veja bem, é o cidadão. Ela é de 1965. Quando a gente olha, por exemplo, a ação civil pública, que também é, a prima dela também é uma ação coletiva, a gente tem até o objeto bem parecido. A grande diferença é a legitimidade. Então, nós podemos a ação popular, não podemos a ação civil pública. Né? A legitimidade da ação civil pública é outra. Ministério Público, Defensoria, associações. Mas quando a gente olha assim, o objeto, ele é bem parecido, muitas vezes. Mas ela veio 20 anos depois, né? A ação civil pública é de 85. Tá? Então, foco aqui nesse parágrafo primeiro. Depois ele diz aqui, ó, são nulos os atos lesivos. Se vocês repararem, esse artigo 2º aqui, ele diz assim, são nulos atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade. E o artigo, esse então é show, porque ele é bem didático, ele explica para você cada uma delas. Então, quando ele trata de incompetência, a competência está ligada, gente, a uma atribuição. Atribuição é a palavra-chave disso, ou seja, quem tem atribuição para fazer aquilo, ok, quem não tem, acaba atraindo essa nulidade, ou seja, é aquela pessoa que não tem, não está naquela posição, não tem, né, possibilidade de praticar aquele ato, e aí de repente ela vai lá e usurpa aí, e pratica o ato. Então ali a incompetência é nesse sentido, é no âmbito da atribuição, não tem, não pode, igual o juiz da vara de família não pode dar uma sentença lá, numa questão penal. Por quê? Porque não é da competência dele. Não é que ele não seja juiz. A questão é a atribuição dele. Juízes todos são, jurisdição todos têm, mas a competência é diferente. Então, toda vez que fala essa palavra incompetência, ele está ligado a exatamente isso, a atribuição. Então, é algo que foge à atribuição. E isso atrai para aquele ato, né, uma nulidade ali. Porque, afinal de contas, né, aquela pessoa, a gente pega aqueles casos assim bem batidos, né? Ah, o prefeito, né, contratou uma empresa, vírgula, sem licitação, vírgula, pronto, já começou tudo errado, né? E aí depois tem sempre aqueles casos, né? A empresa é do cunhado, do primo, do vizinho, do amigo. É aquilo tudo feito errado. Por quê? Porque justamente ele vai violando tudo, né? A moralidade, é a questão da atribuição, é a questão do vício de forma também. Por quê? Porque para fazer uma contratação tinha que ter uma licitação, não teve. Então, assim, ele vai errando em tudo. Então, está tudo amarrado, é o prefeito, está tudo amarrado ao direito administrativo. Sim, sim, com certeza. É isso mesmo. A ideia é essa mesmo. E olha, eu chamo a atenção, às vezes, lógico, a gente chama a atenção. É uma vontade que a gente tem, tudo que a gente tem, vontade, evidentemente, é adivinhar o que vai cair na prova, né? Que a gente estava falando aqui na frente, até brincando.
Quem dera a gente pudesse sempre. Mas assim, eu acho que cai ação popular, de alguma forma. Por quê? Porque o concurso tem umas maluquices que não se explicam. E às vezes é aquele tema que está na cabeça, que está girando, e começa a aparecer num monte de prova. Então, 2 semanas atrás, na prova de segunda fase, de exame de ordem, lá, que eu estava preparando uma galera, na parte de constitucional, alguém perguntou, o que pode cair? Eu falei, para constitucional, mais ou menos, sempre a mesma coisa. Eu falei, mandado de segurança. Aí ele falou, o que você acha? Eu falei, pô, eu arrisco ação popular, caiu. Né? Então, fica assim, parece que fica na cabeça das pessoas. Então, aquilo caiu. Então, de repente, está na moda perguntar, ou por alguma razão aí surgiu uma questão. Muitas vezes acontece alguma coisa na mídia e aquilo vai repercutir, né? Nas questões, eles vão se inspirar, às vezes, em alguma coisa que acontece. Então, quando ela me perguntou, eu falei, pô, bota ação popular aí. Ela, só mandado de segurança. Eu falei, não, bota ação popular também, porque, de repente, né, tá no imaginário aí, né, da pessoa que vai fazer. Porque a gente fica nesse sofrimento, que seria fácil se a banca é aquela do concurso grande que tem o nome do cara que faz a questão, né? Mas a banca da FGV, tu sabe quem é? Nem eu, né? Alguém faz a questão, né? Alguém, várias pessoas fazem, entregam, embaralha tudo e monta a prova. Não sabe quem fez. Então fica até difícil saber o que a pessoa gosta, qual é o tema que ela mais trabalha, né? Se ela tem um entendimento, um livro, um artigo. Pode ser um critério. Pode ser um critério, mas é uma banca chata. A gente fica assim, estatisticamente, catando alguma coisa para nos dar ali uma ideia. Acho que a ação popular é uma possibilidade. Depois vocês me contem, né? Depois a gente vê. E aí, aqui ele fala, vício de forma, mesma coisa. Quem é que define, né, a forma dos atos? Normalmente é o direito civil, né? O direito civil, ele vai determinar a forma, o direito administrativo também tem lá, né, seus princípios e tudo mais. Então, é uma forma delimitada para que aquele ato produza os efeitos desejados, lembra? Ele tem que ter existência, ele tem que ter validade para poder ter eficácia. Então, tudo tem que funcionar. Então, mesma coisa. Se num dado momento verifica-se ali que faltou, né, um determinado requisito, evidentemente, requisito que leva a vício é sempre requisito essencial. Tá? O cara tinha um erro de português. Não, isso não é um requisito essencial, né? O cara pulou 2 linhas. Não, isso não é um requisito. São requisitos essenciais. Toda vez que você ouvir essa palavra, requisito essencial, a ideia é da essência, não pode faltar. Se faltar, compromete a validade, entendeu? É nesse sentido. Então, quando ele fala em vício de forma, que aquele documento tem que ser feito daquela forma, talvez, né, deva aparecer ali, né, uma descrição determinada, deva aparecer uma tabela, tantas pessoas, né, devem fazer parte, ou no caso, né, as testemunhas, não sei, alguma coisa que seja uma exigência da forma. E aí, se aquilo não acontecer daquele jeito, pronto, já comprometeu ali a validade. Ilegalidade do objeto também não é difícil imaginar. Às vezes a gente vê umas coisas estranhas, né, que eles tentam criar, e quando você vê aquele objeto absolutamente, né, não faz o menor sentido, ou alguma coisa que se quer empurrar, né, enfim, para todos nós, e a gente vê que aquilo não tem, né, a menor razão de ser. E nem aquelas situações que às vezes a gente vê, a minha novela é cultura também, a novela é bom. Sempre tem aquela situação do prefeito que tem, né, ó, terras e terras e terras, aí ele inventa de criar uma estrada que passa na terra dele, porque ele vai construir um hotel na porta da estrada para poder o quê? Se beneficiar. A estrada ali não é para, né, não aconteceria, não estava prevista, mas ele vai fazer um inferno para que ela aconteça e passe na porta dele, porque ele vai criar alguma coisa ali para provocar o quê? Ali, fazer com que as pessoas passem para, de alguma forma, ele se beneficiar. Toda hora tem um negócio desse. Alguém que cria uma estrada, alguém que quer criar alguma coisa, ou seja, não há nenhuma razão para aquilo acontecer, zero interesse público naquilo, zero vai trazer benefício para as pessoas do entorno. É para ele que força a barra, ele compra o terreno, depois ele cria uma situação para poder tirar proveito. Então isso é uma ilegalidade, porque aquilo ali não era para ser, ninguém nunca pediu, ninguém foi para a rua pedir aquela estrada, é uma estrada que vai de lugar nenhuma, coisa nenhuma, mas só interessa para ele, porque vai passar onde interessa. A gente convive com isso. De vez em quando a gente vê aí, né, umas questões bem do interior. Quanto mais no interior, mais eles querem criar
né, esse tipo de coisa, justamente para, de alguma forma, se beneficiar. Então, é esse tipo de situação bem estranha que a gente vê no dia a dia, tá? Depois aqui, inexistência dos motivos, mesma coisa. Justifica-se, aliás, no momento que nós estamos, a gente está bem, assim, vulnerável em relação a isso. Por quê? Porque depois que inventaram o ChatGPT, você é capaz de escrever páginas e páginas e páginas de uma coisa que não tem a menor razão de ser. Mas, se você escrever bem escrito, e se aquilo for bem feito, as pessoas leem e acham até que tem, que faz algum sentido. Então, essa inexistência de motivos, às vezes as pessoas nem percebem, né? Cria-se um projeto, cria-se um texto, cria-se toda uma história que não tem pé nem cabeça, mas se aquilo é bem feito, é feito na forma, né, da lei, se aquilo atende uma série de requisitos formais, a pessoa olha e até acredita. Então tem que olhar com olhos de ver para ver que aquilo ali não faz o menor sentido, que aquilo ali, né, nem se sabe de onde saiu, e de repente aquilo se tornou necessário, sabe-se lá Deus por quê. Então a motivação, ela é muito importante, ela é extremamente importante, porque ela justifica seja lá o que for. E em tempos atuais, existem pessoas que se especializam em escrever nada sobre coisa nenhuma, e as pessoas leem e acham interessante, né? Até acreditam naquilo, né? Então, tempos sombrios, a gente vive isso. Essa inexistência de motivos, às vezes a gente olha e diz, fácil de ver. Nem sempre, nem sempre. A embalagem vem tudo muito bem feito. E aí, quando você vai ver, você não tem nada ali. Mas está bem feito, está no prazo, está na forma, muitas assinaturas, né? E ali, às vezes, assinaturas importantes, enfim, rola, né? Aquele lobby. Quando você vê, tem coisa acontecendo e você não sabe por quê. Então, a motivação, ela é cobrada sempre, em todas as situações. Por quê? Porque é a justificativa para aquilo que está acontecendo, tá? Então, tem que ter olhos de ver. A gente vive um tempo que nós não estamos aqui estudando. Vocês leem, vocês estudam, vocês estão marcando, vocês estão fazendo prova. Mas a grande maioria não lê. Hoje em dia ninguém quer ler nada. Ninguém quer ler nada. Então qualquer coisa que você escreve, as pessoas não leem. Eu passo por isso, eu dou aula na graduação. Na graduação ninguém lê nada. Ninguém lê nada. Eu mando um aviso e digo, domingo, 8 horas da manhã, teremos uma aula sobre a lei do juizado fazendário, como eu fiz hoje. 1 segundo depois alguém diz, qual vai ser o dia? Aí 2 segundos depois, qual é o horário? Eu acabei de escrever. Entendeu? Então tem uma geração que está vindo aí que não lê. Para essa geração você pode montar o texto mais incrível, porque vão engolir qualquer negócio. Eu estou muito impressionada com isso. Estou muito impressionada. E em contrapartida, eles acham que eu também não leio. E aí tá complicado, né? Já estou até com preguiça, eu não dou mais trabalho para ninguém, porque é uma perda de tempo. Todos vêm feitos pelo ChatGPT. Tem uns que vêm até com aquele rodapé que o chat diz, se você quiser, eu posso fazer, não sei o quê. Nem isso tira, gente, porque eles também não leem o que eles escrevem, entendeu? Eles só imprimem. Tá feia a coisa. Vem uma leva aí de gente que não lê nem o que ele mesmo escreveu, botou o nome dele e me entregou. Aí eu circulo aquele negócio de ChatGPT. Aí eu falo, como assim? Sabe? Ainda faço uma graça, né? Eu digo, como assim? Pô, nem leu, né? Não lê. Então isso acontece. Vem artigos de lei que não existem. De acordo com o CDC, no artigo tal, eu olho e digo, caramba, o CDC não diz isso. Mas ele também não leu lá no CDC para ter certeza se aquilo que está escrito. Então a gente está nessa leve. Então quando eu vejo isso, está vendo a inexistência de motivos, parece uma coisa absurda. Mas vamos combinar, do jeito que as coisas estão, acaba passando. Por quê? Porque as pessoas não estão lendo. Rola uma preguiça mental, ninguém quer ler nada. Ou quando leem, não entendem. Porque eu faço um aviso desse tamaninho, com 5 informações. E aí recebo 50 perguntas sobre aquilo que está escrito. Então vai ser domingo, né? Tá escrito. Mas é que horas? Mais ou menos por aí. Então,
temos que ficar atentos, tá? Mas isso não é para nós, não é que nós estamos aqui estudando. Desvio de finalidade, né? Totalmente. Eu vendo uma coisa, faço um projeto, mas a ideia é fazer uma outra coisa. Então, me aproveito da oportunidade, crio ali, né, um cenário, consigo fazer alguma coisa, só que depois, na hora da execução, não é bem aquilo, né, que eu me propus, não foi aquilo que eu apresentei. Isso é desvio de finalidade. Né, eu fiz uma proposta do jeito que ela poderia passar. Depois eu faço do jeito que eu gostaria de fazer. Isso é desvio de finalidade. Tá? Mas independente, né, dessa minha aqui, breve resumo, se vocês olharem, o próprio artigo ele é bem didático. E ele vem descrevendo cada uma das situações. Ele diz, o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica ato visando o fim diverso daquele previsto. É isso. Eu vendo uma coisa, entrego outra, vendo um projeto, e a execução não tem nada a ver com aquilo, né, que a gente combinou. É por aí, tá? Depois aqui, ó. Artigo importante. Artigo 4º, ele diz assim: são também nulos os seguintes atos. Então, quando você está lendo isso aqui, e eu acabei de ler o segundo, que diz assim, são nulos. Aí eu vou lá no 4º, ele diz, são também. Então, já sabe, esse rol que a gente acabou de ler, do artigo 2º, ele é um rol exemplificativo, ele não esgotou. Porque você dá um pulo e lá na frente tem um outro artigo também. São também nulos. Então, ele não esgota. Porque parece que ele esgotou, está bem arrumadinho, depois vem a explicação, e aí você dá um pulo na frente e ele diz, são também. Então são também, então tem mais coisa. Né? Mas isso é uma precaução até do legislador e se justifica, porque ele diz aqui, ó, são também nulos os seguintes atos, contratos praticados, celebrados e blá blá blá. Então o que ele vem fazendo aqui? Ele vem tentando, né, ali cercar de uma série de situações que podem surgir e que não se enquadrem ali. Porque se ele fecha a questão no artigo 2º, se você tem um rol ali taxativo no artigo 2º, tudo que ficar uma vírgula fora daquilo você não consegue anular. Porque não é bem isso. Porque não encaixa. Então, essa outra extensão que ele tem quando ele diz são também, é porque ele está tentando ser mais abrangente. Ele está tentando trazer ali uma informação, né? Tentando estender ao máximo para que haja a possibilidade de alcançar, né? Através da ação popular. Então é interessante que ele tenta de toda forma, né, ser mais abrangente. Então o artigo 2º parece que esgota tudo e dá 1 minuto e você vê que tem outras tantas possibilidades aqui. Quem está olhando o artigo 4º, marca aí uma palavra que eu vi também, que é importante, que aparece aberta, várias questões. No artigo 4º ele fala assim, contratos, tá vendo que aparece aí, ó? São também nulos os seguintes atos ou contratos, tá? O que acontece com contratos? Contratos, guarde essa informação. É uma informação de processo civil, mas vai fazer diferença quando o tema é legitimidade, até aqui na ação popular. Quando a gente estuda contrato, quem já estudou sabe. Quem não sabe vai ouvir a nota. Contrato é um ato bilateral, né? Pressupõe 2 lados. Então, o contrato é um documento. É um documento que, se for feito do jeito que o direito civil determina, né? Na forma da lei civil. Contrato é um título. Então, quando você faz um contrato com uma pessoa, e se aquele contrato é um contrato feito conforme as regras do direito civil, ele é um título. Se a pessoa não cumpriu o contrato, você executa o contrato. Né? E aí, quando ele fala em contrato, e a gente está falando de ação popular, ação de anulação, ação para declarar nulidade, e vem dentro do tema legitimação, atenção, se você vai propor uma ação para anular aquele contrato, não pode deixar de colocar todas as pessoas que estão no contrato. Então, foi o prefeito, né, a pessoa jurídica de direito público município e a pessoa particular que ele contratou por debaixo dos panos lá sem a licitação. É todo mundo.
As pessoas que se beneficiam também. Isso quer dizer que na ação popular, normalmente você vai ter um litisconsórcio, né? Duas ou mais pessoas, pluralidade de partes, tem mais de um. Você vai fazer uma ação popular, vai botar só o município? Vai fazer uma ação popular, vai botar só o prefeito? Está faltando gente. Não esquecendo sempre daquele que embolsou a grana, né? O particular lá que você contratou. Então, ele não só é um litisconsórcio, é um litisconsórcio necessário, porque tem a palavra contrato. A palavra contrato leva você a pensar da seguinte maneira: no momento anterior nem tinha processo, nem tinha nada. No momento anterior aqui na vida, né, no nosso dia a dia, um ato bilateral desse foi praticado entre todas aquelas pessoas. Isso cria entre todas aquelas pessoas um vínculo, e esse vínculo é levado para o processo, caso haja, evidentemente, a propositura de uma ação, como essa aqui, uma ação popular. E aí, esse vínculo, ele vai ser verificado pelo juiz. Então, para você, né, responder, porque eu já vi questão, estou falando, que cai na prova, e a resposta era o litisconsórcio passivo necessário, é por isso que eu estou falando. E aí o juiz, ele vai olhar isso, porque quando você vai propor uma ação, seja uma ação de cobrança, seja uma ação de anulação de contrato, seja uma ação popular para anular o contrato, vai dar no mesmo, gente. A regra de processo civil é a mesma. O juiz vai olhar os documentos que acompanham a sua petição. E adivinha, se o foco é anular o contrato, você juntou a cópia do contrato. Porque se não juntou, ele vai mandar buscar. Você juntou a cópia do contrato. Ele olha e vê que tem várias pessoas. Ele olha na sua petição, não estão todas ali. Então, ele não vai dar andamento ao processo. Por quê? Porque o litisconsórcio é necessário, no sentido de obrigatório. Fala. E quem viabilizou lá, o prefeito também, que, né, canetou ali, que alguém assinou. Uma pessoa de carne e osso assinou o contrato. Que se beneficiaram daquilo. Até porque, pensa, na hora que ele fez aquele contrato e já pagou, o dinheiro já mudou de mãos e já foi parar no bolso do particular. Ele tem que estar ali para fazer o quê? Para ressarcir. Tem que devolver aquele dinheiro. Ele tirou benefício disso. Então tá. Então cuidado, porque eu já vi várias questões, também tirei uma e botei aqui na nossa folhinha, que trata exatamente disso. Falou a palavra contrato, lembrou. Contrato, toda vez que eu quero anular qualquer contrato, não precisa ser esse da ação popular, qualquer contrato de compra e venda do imóvel, contrato de compra e venda de um carro, é um contrato, todas as pessoas que assinaram o contrato têm que estar lá no polo passivo. Tá? E eu vi já que isso é explorado, né, nas perguntas. Tá? Então, é um litisconsórcio. O que é litisconsórcio? Está no artigo 113, 114 do Código de Processo Civil. É uma pluralidade de partes. Não tem só um réu, tem vários nesse sentido aqui. Podia ser vários autores, mas no meu exemplo aqui são vários réus. São vários réus. Eu tenho a opção de deixar alguém de fora? Não, não tenho. O litisconsórcio, nesse caso, é obrigatório. Tá? É artigo 114 e o artigo 115 do Código de Processo Civil. Mas eu já vi perguntar. Tá? Então, eu li a palavra contrato aqui, eu acho que vale a pena a gente ficar atenta, porque isso é objeto de uma pergunta. Eu já vi. E a resposta é essa mesmo, é um litisconsórcio facultativo, é um litisconsórcio, né, necessário. O necessário, ele é o obrigatório. Tá? O facultativo, não. Não é o caso aqui. Tá? Depois aqui... Seguimos aqui. Competência. Ele diz: conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação processária e julgar o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada estado, o for para as causas que interessem, União, Distrito Federal, Estado e município. Então, assim, se é contra a União, a gente já sabe para onde vai, né? Qualquer coisa da União vai parar na Justiça Federal. Se for Estado e município, é várias fazendas públicas. É várias fazendas públicas, tá? Então, é assim que funciona. Competência, gente, é um assunto sempre perigoso, em qualquer prova. Em qualquer prova. E se vocês verificarem, né, cai constitucional na prova de vocês. Cai competência, né? A competência dos tribunais, sempre cai. Aí cai processo penal,
Deve ter lá seu momento, competência também. Processo civil nem se fala, tem também. Então, assim, competência é um assunto extenso, espalhado, né? Várias matérias, várias situações, e bem cobrado. É bem cobrado. Então, no nosso caso aqui, ele está querendo dizer, de acordo com as regras de organização judiciária. Sim, porque você tem regras de competência no CPC, mas tem no Código de Organização Judiciária, mas tem na Constituição, mas tem nos regimentos internos. Então, você não tem um único diploma que tenha todas as regras de competência. Por isso que dá tanta confusão no dia a dia. Dá tanta confusão no dia a dia. Muitas vezes eles não se entendem, né? Nem em relação a quem é o juízo competente para definir isso, seja lá o que for. Você vê que o que a gente vê no Instagram todo dia? Uma briga danada do STF, do STJ, quem julga, não julga, condenou, não podia, porque não podia. Isso aí é o tempo todo. Por quê? Porque todo mundo fala, e às vezes todo mundo fala e tem razão, porque tem dispositivo para todos os lados. E aí, da maneira que você vai combinando eles, você vai conseguindo fundamentos. Então, é uma matéria difícil. Então, de acordo, né, com o artigo 5º aqui, o que vai determinar é isso. Eu tenho que ver quem é a pessoa, direito público. Se a União sempre será Justiça Federal. A Justiça Federal é que cuida de todas as ações, né, que são relativas à Justiça Federal. A União, seja como autor, seja como réu, como interveniente, não importa. Havendo interesse da União, pronto, já foi embora para a Justiça Federal. E no mais, a Justiça, são as varas de Fazenda Pública, tá? A questão é, nós também temos o Juizado Federal e nós também temos o Juizado da Fazenda Pública, mas aí tem a questão do valor, né? Então, uma ação popular cabe no juizado? Não vai ter possibilidades normalmente em razão do valor, porque normalmente as questões que envolvem, né, o artigo 2º, desvio de finalidade, né, inexistência de motivo e tudo mais, nunca é uma questão de 40 salários, 30 salários, 60 salários. E mesmo que assim não fosse, está escrito lá, cuidado, está escrito lá na lei 12.153, que não cabe, está excluído da competência as ações populares, está escrito lá. Tá, então não cabe mesmo não. Então tem que ser vara de Fazenda Pública, né, ou a vara da Justiça Federal, tá? Depois aqui, ó, sujeito passivo da ação dos assistentes. Então ele diz, a ação será proposta por pessoas públicas ou privadas, entidades e tudo mais. Aqui, contra as autoridades, funcionários, administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado, praticado. Outro artigo perigoso. Autorizado, aprovado, praticado, tá vendo? Várias condutas, né? Tipificando aí várias condutas. Então, tem aquele problema do cara que praticou o ato, mas que não necessariamente é o cara que autorizou, né, o ato. Então, tá vendo? Ele vai descrevendo aí as condutas, as posturas que podem levar ali a ser objeto de uma ação popular e parar ali no polo passivo, né? A ação popular não vai para o juizado fazendário, ele vai para a vara de Fazenda Pública. Para o juizado não. Primeiro porque os valores são inexpressivos, mas mesmo que assim não fosse, está escrito lá que não cabe. Ele diz, não se incluem na competência do juizado, blá, blá, blá. Aí entra lá no meio lá, ação popular. Mandado de segurança. Por quê? Na realidade, o que acontece? A ação popular não é um procedimento especial? E o mandado de segurança é um procedimento especial. E o juizado também. Então, é cada um com o seu cada um. Não dá para botar um procedimento especial dentro de outro. É por isso. É uma questão mesmo de procedimento mesmo, tá? Então, aqui, eu tenho, né? E lá no finalzinho, ó, lá no finalzinho do artigo 6º, olha aquilo que eu falei, que a gente não pode deixar de colocar a pessoa que de alguma forma se beneficiou. É o particular que muitas vezes fez o contrato, ó, que já embolsou a grana. E ele diz aqui, ó, e contra os beneficiários diretos do mesmo, tá vendo? É o cara que participou, que vai fazer a obra, né? Que vai levantar aquela grana, é ele, é o beneficiário. Ele também tem que estar no polo passivo. Então, o artigo 6º, ele chama atenção. Então, ele diz, alô, atenção. Às vezes, você tem uma cadeia, né, de pessoas envolvidas. O cara que autorizou, mas que não é o mesmo que praticou. Mas que não é o mesmo que se beneficiou. Então, quando você vai vendo, você tem ali, por isso que eu falei, tá vendo? Você tem uma série de pessoas
que tem que participar do processo, tá? Então, o artigo 6º ele vem até esmiuçando um pouco mais aqui. No parágrafo 1º ele diz se não houver beneficiário direto do ato, ou se ele for indeterminado ou desconhecido, a ação será proposta somente em relação às pessoas indicadas. Sim, porque muitas vezes a gente convive com essa situação, até que o pessoal brinca do dia a dia, de repente rola um laranja, aí eu não consigo identificar exatamente, né? O que está acontecendo? E aí isso não pode ser um obstáculo à propositura da ação, porque senão você volta para aquele princípio do início de tudo, o princípio da inafastabilidade. Então eu tenho um procedimento que tem uma regra e diz, olha, se você vai propor ação, coloque todos. Mas logo abaixo ele diz, mas se você não conseguir identificar, você não pode ser impedido de propor ação. Você não tem que ficar, dedicando a sua vida a fazer uma investigação para poder descobrir quem é. Ih, caiu tudo. Para poder descobrir quem é aquela pessoa. Então, se você não conseguir identificar, se você tiver dificuldade de identificar, você faz com as pessoas que foram ali identificadas devidamente, e assim, no dia a dia, no curso do processo, pode até ser que aquelas pessoas que estão ali ocupando o polo passivo, de alguma forma, quando elas veem que a coisa, né, vai cair toda, né, para o lado delas, pode ser que elas mesmas façam o quê? Identifiquem, e aí você acaba, de alguma forma, sabendo quem é. Mas isso não pode ficar nos ombros, né, do autor, porque isso traria ali uma situação de impasse. Se eu não consigo identificar, eu não posso propor ação. Então, isso é uma regra de processo, não é uma regra da ação popular. Isso é uma regra de processo. Você não pode ter um obstáculo à propositora da ação. É nesse sentido, tá? Aqui. No parágrafo 2º ele diz, no caso que trata o anterior, ele fala em valor, tá vendo? Valor real do bem inferior ao da avaliação, citar-se-á como reais. Aqui ele vai trazendo, né, a formalidade. A questão é, se você tem ali, né, aquelas pessoas que estão incluídas no inciso aquele anterior, ele diz aqui, ó, além das pessoas públicas e privadas e entidades referidas, apenas os responsáveis pela avaliação inexata e os beneficiários. Então, assim, se há uma divergência em relação ao valor, aí nem sempre todos contribuíram. Então, isso é uma formalidade. Só vamos ali penalizar, ou só aqueles que têm condições, ou que têm o conhecimento daquela avaliação, é que seriam citados para se manifestar. E vejam que, novamente, ele diz, e os beneficiados. Sempre ele coloca os beneficiados, tá vendo? Ao final, de novo aqui, tá? Depois aqui, ó, o parágrafo 4º, ele fala do Ministério Público. O Ministério Público, ele comparece aí como fiscal da lei. Há um interesse público envolvido. Toda vez que há um interesse público envolvido, o Ministério Público, ele se faz presente e fica ali fiscalizando a correta aplicação. Então, não é porque é uma ação popular, né? Ele aparece toda vez que há interesse. Há um interesse público. E aí ele precisa ver, né, o que está acontecendo. E por interesse público não é o interesse do autor, cidadão, é que há um interesse público envolvido, né, há um ato lesivo, ou seja, pelo menos parece, né, que um ato está sendo impugnado justamente por ser lesivo. Então há aqui a presença, né, a participação do Ministério Público. Então ele diz, o Ministério Público acompanhará, cabendo-lhe apressar a produção de prova e promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado em qualquer hipótese assumir a defesa do ato impugnado. Por quê? Porque ele é só fiscal, ele não é parte nesse sentido, tá? Uma coisa importante, o Ministério Público, ele tem a ação dele, que não é essa, né? A ação dele é a ação civil pública. Mas ele se faz presente aqui, por uma questão, né, de fiscalização. E mais adiante a gente vai ver que o legislador, ele se preocupa, tá? No final, no desfecho dessa questão, ele se preocupa com o fato, evidentemente, dos autores serem os cidadãos. Por quê?
É uma ação popular. Eu estou pleiteando um direito que é só meu? Não, né? Eu estou ali impugnando um ato sob a alegação de que lesa, né? O direito coletivo, o interesse coletivo. Então, na realidade, quando chegar ao final, em havendo uma condenação, eu vou ganhar alguma coisa? Vem alguma coisa para o meu bolso? Não vem. Pois é. Então, o que imagina o legislador? Provavelmente imaginou quando fez o dispositivo. Falou, poxa, isso é muito perigoso. É um instrumento de democracia, é um instrumento importante, mas ele é perigoso, porque o ser humano, ele pode ser seduzido. O cidadão, ele pode ser seduzido com uma vantagem. Pensa só, ele está comprando uma briga que ele não vai ganhar nada. Ele não ganha, ele ganha um resultado, fica feliz com a vitória, mas ele não vai ganhar nada. Então vamos imaginar que aquela pessoa de lá, o município lá que a gente está falando aqui, né, do contrato que fez lá com o particular, tudo errado, e aí o que vai acontecer? Aquele contrato envolve valores de, sei lá, 20 milhões, 200 milhões, né, porque nada é pouca coisa, quando a gente para pensar nessas situações. Ele vai receber alguma coisa? Não. E aí o município vem a ser condenado a pagar 20 milhões, 100 milhões, ele vem a ser condenado a pagar. E aí, quando você tem uma obrigação de pagar, né, volto a dizer, não sei se todos já estudaram execução, cumprimento de sentença, tem uma coisa importante aqui. Quando a obrigação é de pagar, as coisas não acontecem de ofício, as coisas não acontecem sozinhas. Então você ganha, tem aquele bom resultado, julgou procedente, mas o Código de Processo Civil, lá no artigo 534, 535, quando ele fala do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, que é disso que a gente está falando, ele diz, quando envolve dinheiro, você vai ter que fazer um requerimento. Você tem que juntar uma planilha, você tem que se mexer para começar a exigir o cumprimento. E essa é a preocupação do legislador. É aquele momento em que, de repente, o poder público chega para vocês e diz, fui condenado a pagar, sei lá, 100 milhões. Pô, se eu der 1 milhão, tu não faz um corpo mole aí, não? Né? Pode acontecer. Eu não vou ganhar nada. E aí isso pode acontecer. E aí é só você não dar prosseguimento. É só você fazer corpo mole. Porque a sentença não vai caminhar sozinha. O cumprimento de sentença não vai começar sozinho. Porque quando a obrigação é de pagar, é necessário nova provocação. O juiz não vai fazer nada sozinho. Se fosse uma obrigação de entrega, o juiz se mexia. Se fosse uma obrigação de fazer e não fazer, o juiz também se mexe. Por quê? Obrigação de fazer e não fazer, obrigação de entrega, tem previsão legal para que o juiz, ao proferir a sentença, ele já fixe um prazo. Ele fixa uma medida de coerção em caso de inadimplemento. Ele já vai tocando o barco. Então a fazenda pública é condenada a fazer, ou condenada a desfazer alguma coisa no prazo tal, sob pena de multa. Eu posso multar a fazenda pública? Ela pode ser multada. Cobrar dinheiro da fazenda pública é que dá trabalho, mas não é que ela não possa ser, ela será. Então, quando é tutela específica, a coisa vai. Quando é dinheiro, precisa realmente da provocação. Então, eu teria que novamente retornar, juntar meu requerimento e tudo mais. E daí, de repente, vem uma proposta do tipo, deixa rolar, deixa para lá. Se você não fizer, o juiz não pode fazer sozinho. Olha o princípio da inércia aí, ele não pode fazer sozinho. Então, preocupado com isso, na ação popular, tem nesse segundo momento, em caso de inércia, o Ministério Público vai aparecer e vai tocar essa situação. Então você tem isso. Isso de vez em quando aparece também. Está aqui, está um pouquinho mais na frente. Aqui, no artigo 16. Ele diz assim, caso decorridos
60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução. Aqui ele fala execução porque essa lei é uma lei de 1965. Ainda não tinha a expressão que a gente conhece hoje, né? Cumprimento de sentença. É só por isso. Mas a ideia é essa mesmo. É o cumprimento de sentença, tá? E aí, se ele não promove o cumprimento de sentença, o representante do MP promoverá nos 30 dias seguintes sob pena de falta grave. Então, ali ele não tem legitimidade para propor ação. Ele não pode propor ação. Quando ele aparece como fiscal da lei. Mas, se acontecer isso, né, da sentença já aconteceu. E aí? E aí nada. Ficou paradão. Então, se não existisse essa possibilidade, o que acontece? Nada, não acontece nada. Arquiva-se e vai ficar aquilo para sempre para lá. E aí o poder público não teria que fazer nada em relação àquela condenação. Então, é lógico que o legislador, ele nos entrega um instrumento, que é um instrumento de democracia, o cidadão, mas ele entrega com o pé atrás e fica fiscalizando. Se não der seguimento, se não prosseguir com o cumprimento de sentença, ele vai ter que lançar a mão de uma outra situação, que é o Ministério Público. Fala. Em regra, ele funciona como fiscal porque tem interesse público envolvido, mas ele vem como exequente. Ele vai cobrar esse valor. Porque ele assume ali o cumprimento de sentença. Por quê? Porque o autor deixa para lá. Só se você conseguir identificar nesse exemplo doido que eu falei, dele receber um dinheiro e tudo mais. Mas a questão é, se você parar o processo e não fizer nada, o Ministério Público vai ter que fazer. Não é nenhuma sugestão. Você vê que ele diz aí, sob pena de falta grave. Ele tem que fazer. Então, ele tem uma legitimidade ali, quando a gente estuda processo civil e a gente estuda o tema de legitimidade, a gente aprende no Código de Processo Civil a figura da legitimidade, a legitimação ordinária, legitimação extraordinária. Só que aí, nesse caso, não é nenhuma nem outra do MP. Não se enquadra. Porque a ordinária sou eu e meu próprio nome pleiteando meu direito, que já também não se enquadra muito bem na ação popular. Porque eu venho em nome próprio, mas o direito não é só meu. As ações coletivas, elas têm esse problema de se enquadrar, porque, volto a dizer, tudo que o Código de Processo Civil estabelece como regra, a perspectiva é individual. Então, o legitimado ordinário é a regra, é em próprio nome, pleiteando seu direito. O legitimado extraordinário também não é o caso aqui, porque legitimado extraordinário é aquele que vem em seu nome, pleiteando o direito alheio, mas ele já vem desde o início, ele propõe ação na qualidade de legitimado extraordinário, que não é o caso aqui também, porque o MP não pode propor ação. Então, ele tem uma legitimidade assim, subsidiária, sabe? Assim, é na falta de. É na falta de. Porque o legitimado mesmo é o cidadão. Mas se o cidadão fizer corpo mole, então a verdade é preciso que seja identificado esse prazo, tá vendo? Tem o prazo, 60 dias. Antes de 60 dias ele também não poderia, se ele fosse ansioso, está demorando muito, eu também não poderia. Há uma condição aí para que ele venha depois. E a condição é essa. A condição é essa, é a inércia, né, no caso ali do autor, diga-se de passagem, do autor vencedor, que de repente se desinteressou, né, por aquela questão. O que acontece? É porque também a gente tem sempre, assim, em regra, a gente tem o duplo grau, porque a gente não tem só, né, as decisões monocráticas, né, a gente tem um sistema que traz a possibilidade de recorrer, né? É a segunda opinião. E quando a gente fala de poder público, fazenda pública, ainda tem o lance do reexame. Não é recurso, mas é uma remessa obrigatória, aquela coisa toda. Então, assim, nada se resolve no primeiro grau, né? E tem uma outra questão também. O que acontece? Tem uma outra questão. Por exemplo, quando você lê a lei do juizado fazendário,
Pô, nesse momento, assim, ela é bem explicadinha. E ela não está dizendo isso não, mas está nas entrelinhas. O que acontece? Quando você tem uma condenação em face do poder público, não é só isso aí. A segunda instância. Não é só, tem um exame. Não. Para você cobrar dinheiro, tem que ter trânsito em julgado. Tem que ter trânsito em julgado. Não rola um cumprimento provisório contra a fazenda pública. Não rola. Aí ele não diz não, mas no juizado fazendário ele diz sim. Ele diz, da sentença, vírgula, transitado em julgado. Ele é bem explícito, né? Ele diz transitado em julgado. Então, aí não basta dizer a segunda instância, entendeu? No fundo, ele está querendo dizer, para você cobrar esse dinheiro aí, tem que ter trânsito em julgado, porque não há a possibilidade, principalmente para a nossa prova que é objetiva. Você pegar um livro de doutrina, né? Vai ter alguém que vai dizer, não, olha só, eu entendo que poderia dar início, blá, 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 mas isso não cabe na nossa prova. Não, no juizado não tem a remessa, mas no juizado tem essa informação de que, vírgula, trânsito em julgado. Ele faz questão de dizer trânsito em julgado. Na 12, não, mais lá para frente. Lá no 10, 12, 13. Isso. O terceiro é das medidas cautelares e o quarto também é sofrido, porque o quarto diz assim, com exceção do terceiro, só cabe recurso da sentença. É uma preguiça de escrever. Porque você está lendo, aí você fica, peraí, aí você tem que parar, com exceção do terceiro, volta lá, o que está escrito no terceiro, hein? Medidas cautelares. Então eu vou entender que das medidas cautelares cabe recurso, além do recurso da sentença. Preguiça de escrever. É raiva, porque as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Mas aquela não é. É a exceção. Então acho que tem um negócio nele, ele não escreve. Ele não escreve isso. Parece que ele tem raiva de dizer. Porque o certo seria, no artigo 3º que ele trata das medidas, faz um parágrafo único que diz das decisões que concedem, né, denegam, enfim, as medidas tais, dessa decisão cabe recurso, né, de agravos. Pelo amor de Deus! Seria mais simples se ele dissesse o nome, né? Então parece que criou-se ali um ódio de dizer que cabe. Mas cabe. Na 10.259 também, só na 9.099, porque tudo começou lá na 9.099, eu me lembro bem, né? Vou me entregar, né? Era um tempo que eu já dava aula aí você já vai dando aula, você já vai estudando, e aí o que acontece? Naquela época, a galera dizia assim, os juízes, os professores, todo mundo dizia, não cabe medida cautelar no juizado, medida de antecipação. Para quê, gente? O juizado é rápido. Ele é feito para ser rápido. Não tem necessidade. Não é essa urgência. Não, o juizado é rápido. Deu 6 meses do juizado, todo mundo viu que não era nada daquilo e que não andava tão rápido. Aí, aos poucos, foi se construindo a possibilidade das medidas. E aí, quando veio a 10.259, ele já mencionou. E veio a próxima e já explicou. Mas, assim, isso foi uma construção, porque existe uma resistência. É uma resistência. O nosso processo legislativo é muito lento. E a resistência também. E você vê a redação ruim. Porque nesse artigo ele escreveu mal a beça, porque nos interessa. Mas lá na frente, quando ele explica direitinho que se a condenação exceder o valor, que tu só recebe de precatório, ele fez ali, ele encomendou um professor de português para escrever aquilo para não deixar nenhuma dúvida. Ali ele fala fracionamento, quebra de valor, né? Ali é um primor aquela redação. Ele fez questão de fazer tudo bonitinho. Mas nesse outro que se dane, você que entenda, com exceção do artigo 3º, peraí, tem que voltar. É mais ou menos isso. Mas nesse aí também está pela metade. Porque quando ele fala que é da decisão de segunda, na realidade é a decisão de segundo grau, mas levando em consideração, seja remessa, seja recurso, não é só isso. É que eu só vou poder cobrar da pessoa jurídica de direito público, seja lá da fazenda, do município, do estado, e trânsito em julgado. Eu não consigo fazer um cumprimento provisório de sentença. Eu não consigo fazer. Ele não admite. Ele não vai admitir. Então, isso aí que eu estou falando não está escrito, mas é assim que é. E está meio que embutido aí, né? Porque essa lei, ela também, você vê, olha o tempo, a gente está viajando no tempo, a gente está vendo uma lei, e atenção vocês, quando vocês estudarem os artigos, em vários momentos, essa lei faz referência ao Código de Processo Civil, aquele que não existe mais.
Aquele que não existe mais. Então temos que tomar cuidado. Porque aí às vezes, né, você vai indo, aí você começa a anotar um artigo, ele faz referência ao Código de Processo Civil, aquele de 73. Porque essa lei é de 1965. A gente está viajando no tempo aqui, né? Em pleno domingo à tarde. A gente não pode perder o foco. Porque senão a gente até se perde um pouco em relação a isso. Mas tá? Então nós vimos isso em relação ao valor, onde é que nós estávamos. Não, é porque eu caminhei aqui. Peraí, eu é que virei a folhinha. Falei do MP. Uma coisa que eu queria falar. O parágrafo 5º do artigo 6º. Olha só. É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. Então é engraçado, porque aí ele está trazendo para você o litisconsórcio, né? E a assistência é uma modalidade de intervenção de terceiros, né? E aí o que acontece? Ingressar como litisconsorte é porque você tem ali uma comunhão de interesses, você gostaria, né, de meio que se associar, né, àquele processo. Então você pode fazer, tá? E o assistente, no fundo, o assistente aí é aquele que tem interesse. Todo mundo já estudou intervenção de terceiro? Mais ou menos, né? Então, olha só, brevemente, o assistente no sentido geral da palavra, diga, litisconsórcio, eles estão pertinhos no código, geograficamente estão perto. O litisconsórcio está no 113 até o Peraí. Vai 113 a 118. O 119 é assistência, tá? O que acontece? Litisconsorte, né, é pluralidade de réus. Então, eu sou um autor. Se nós duas ingressarmos juntas, pronto, já tem o litisconsórcio. Então, a partir de 2 já tem. É reunião conjunta. Então, o código diz, 2 ou mais pessoas podem litigar em conjunto, ativa e passivamente. Isso é basicamente o litisconsórcio, tá? Só que o litisconsórcio, não basta a gente dizer, tu vai, também vou, também vou, né? Vamos nessa. Não, o litisconsórcio, para que ele aconteça, que é esse do 113, que é o do litisconsórcio facultativo, que é do polo ativo ali, ele pressupõe o quê? Tem que ter uma comunhão de direitos, uma comunhão de deveres, tem que ter um bom motivo para você poder se associar. Porque, na realidade, o que é o litisconsórcio visto de uma outra face? O litisconsórcio é uma acumulação de ações. É como se eu quisesse propor uma ação e de repente ela também, a gente diz, vamos fazer uma petição só? E nós 3 em litisconsórcio? É isso. Quando o juiz olha uma petição que tem 2, 3, 10, 50, 1000 autores, ele está diante de um litisconsórcio. Mas ele está diante de 2, 5, 10 mil ações acumuladas. É igual um consórcio na lide, entendeu? Uma galera, um grupo, que está litigando em conjunto. Isso não faz dessa ação uma ação popular. Porque ali nós somos partes autônomas, estamos juntos, mas existimos como parte autônoma. É como se eu estivesse olhando aqui para vocês, cada um de vocês é um autor nessa petição que tem o nome de todo mundo, entendeu? Mas eu identifico cada um de vocês como litigante distinto, porém, em conjunto. Então, para ser litisconsorte, você tem que ter ali uma comunhão de deveres, uma comunhão de... Vocês têm que ser credor da mesma pessoa, sabe? Vocês têm que ter ali um bom motivo, um direito em comum para ser litisconsorte. Então, aqui ele diz, pode ser? Ok. Ou assistente. O assistente, tratado dessa forma, ele já não é dessa forma o interesse dele. O assistente está no artigo 119. E ele diz, pendendo uma causa entre 2 ou mais pessoas, então ele já te deu um requisito. Para que exista uma intervenção de terceiro, quem é o terceiro, gente? É o cara que está fora do processo. Quem está dentro, ou é autor, ou é réu. Quem está fora é o terceiro.
O terceiro é um conceito por exclusão. Quem é o terceiro? É aquele que não é parte, né? É assim, só se explica assim, é aquele que não é. Mas ele é o quê? Não sei, ele é aquele que não é parte. Ele está de fora. Então por que aquele que não é parte está de fora? Ele vai ingressar. Porque ele não é igual ao litisconsorte. Ele não tem aquela comunhão de interesses ali. Ele não é credor do mesmo devedor. Não, ele tem um interesse no resultado, porque ele será alcançado por via reflexa, tipo, o 119 diz, pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico que a sentença seja favorável a um deles. Ele tem interesse no resultado. Por quê? Porque dependendo do resultado, vai sobrar para ele. Então, um exemplo clássico, assim, bobinho, rapidinho. Uma ação de despejo. Né? Todo mundo sabe que é uma ação de despejo. A ação de despejo tem um locador, que é o autor, o locatário, que é o réu. E aí o locador propõe uma ação para tirar o locatário. E aí o locatário tem um sublocatário. Quem é o sublocatário? É o cara que paga uma grana para o locatário para poder ocupar um quarto, talvez, uma parte, uma garagem, um estúdio. Ele está lá. Então, quando ele vem, mas ele não vai participar. Por quê? Porque o locador nem sabe da existência dele, vamos imaginar. Tolera, não há nenhuma nulidade no contrato, mas não recebo dele, ele não é meu réu, ele não é meu devedor. Então eu coloco só o locatário. E o sublocatário, ele fica tenso. Por quê? Porque se o despejo acontecer, ele também vai para a rua. Então, a figura do assistente é aquela parte acessória. O assistente, no sentido geral, assistente é quem assiste, é quem está do seu lado para, de alguma forma, te auxiliar. Então, alguns livros dizem, o assistente é auxiliar da parte. É nesse sentido. O direito que está sendo discutido não é dele, mas dependendo do resultado vai sobrar para ele. E aí ele tem o tal interesse jurídico, ele vai dizer para o juiz, olha, eu quero entrar aí. Aí o juiz vai dizer, mas por quê? Porque eu, de alguma forma, eu serei atingido. O juiz vai dizer, de que forma? Eu sou sublocatário, se o despejo for decretado, eu vou para a rua também. O juiz vai dizer, então tá, então você tem interesse jurídico, você pode entrar. Então a figura do assistente, esse que está falado assim, rapidinho aqui, né? Ele só falou, o litisconsorte assistente, né? É essa situação em que, de alguma forma, ele pode contribuir para um resultado favorável. Se o locatário ficar feliz, o sublocatário também fica. É nesse sentido. Então, a intervenção de terceiro, que não é só isso, porque a assistência é uma modalidade de intervenção de terceiro. A gente tem 6. É só uma modalidade de intervenção de terceiro. De vez em quando ela aparece nessas ações que a gente vai pensando aí. Por exemplo, no mandado de segurança também aparece referência a litisconsórcio. Só que lá ele dá ele dá um momento até quando? Aqui ele não falou, tá vendo? Aqui ele disse, querendo entrar como litisconsórcio, como assistente, ele não limitou. No mandado de segurança ele também fala, num dado momento lá, ele também vai falar de litisconsórcio, mas ele ali, ele situa, ele diz, até um certo momento, depois não pode mais não. Por quê? Porque até um certo momento, você entra e depois vai despachar a petição, vai ver com quem caiu. Se você quisesse entrar depois, você estaria escolhendo o juiz. Então não pode. Aqui ele não falou, mas lá no mandado de segurança ele fala. Então essas intervenções de terceiro, elas aparecem, elas são importantes. Olha, para essas provas objetivas, elas são. Né? Elas são, já deve estar lá no edital, não li o edital todo não. Né? Mas está lá. Eu li a parte que ela falou para mim, vê aí, escolhe um tema aí. Eu falei, já que eu vou dar aula, que é a primeira aula, tem que ser o tema número 1, né? Senão não faz sentido eu pegar um negócio no miolo, pego o processo civil capenga. Aí eu dei o começo, então não cheguei. Eu só passei ontem princípio de jurisdição ação, que era o que estava no início. Mas intervenção de terceiro, sim. Litisconsórcio, sim. O que acontece? Princípio, jurisdição, ação, processo, competência, intervenção de terceiro, litisconsórcio,
Tudo isso faz parte de uma parte da matéria chamada teoria geral do processo. E teoria geral de processo é arroz de festa no concurso. Porque a teoria geral do processo, até tirando a intervenção de terceiro, está tudo escrito lá, né? Mas jurisdição, ação, processo, se você fosse fazer uma prova, nem com o código ia resolver o seu problema. Porque é teoria geral do processo. Tem que entender o negócio, tem que estudar e tem que raciocinar e entender aquilo. Então, nem que fizesse consulta. As intervenções com consulta sempre está escrito lá, litisconsórcio também. Mas tem coisas que nem com consulta você, entendeu? Na hora eu acho. Não vai achar. Então, teoria geral do processo cai bastante em concurso. Cai bastante. Porque é difícil. É difícil. É difícil para quem não estudou direito. É mais fácil até quem não estudou direito entender os recursos. Decora aquele negócio todo, decora o nome do recurso, decora o prazo, decora o efeito, foi. Né? Mas teoria geral do processo não decora. Precisa entender. É mais difícil. Então é mais explorado. Porque ali traz um grau de dificuldade para as questões. A gente sabe que é assim que funciona. Né? Há 20 anos atrás, se a gente pegar uma prova de concurso de 20 anos atrás e fizer aqui, meia hora a gente mata a prova e acerta tudo. Porque era muito mais fácil. Por quê? Porque tinha muito menos gente interessada em fazer a prova. Então o grau de dificuldade era menor. Você pega provas de magistratura, que são dificílimas, de 20, 30 anos atrás, você diz, não é possível que o cara perguntava isso. Não, estou acreditando que ele perguntava isso. Mas por quê? Porque nem todo mundo queria, sobrava vaga. Antigamente sobrava vaga. Aí mudou. Agora todo mundo quer. Então agora está na ordem do dia ser mais difícil. Porque se fizer uma prova fácil, vai passar todo mundo, não tem vaga para todo mundo passar. Não, todo mundo é difícil. Tem sempre gente que fez a inscrição porque entrou na fila errada, achou que estava no cinema, já estava ali, fez a inscrição e foi. Tem gente que está ali fazendo o número, nem todo mundo está focado. Mas uma grande quantidade de pessoas estão estudando, estão voltadas para isso. Se a prova fosse um pouco menos complicada, porque ali é complicada, não é intelectualmente interessante, ela é complicada mesmo, ela é feita para nos atrapalhar. Muito mais gente passaria. Então são critérios que eles vão criando para dificultar, porque há um número enorme de pessoas versus o número de vagas. É só por isso que é. Então, perguntar teoria de qualquer coisa é bom. Teoria geral do processo, teoria geral dos recursos, teoria geral da execução. Perguntou teoria geral é fácil, porque pode abrir o código, porque a teoria geral dos recursos você tem que adivinhar nas entrelinhas onde está. Eu sei porque eu dou aula, mas lendo, você não adivinha. Mas é bom de perguntar, por quê? Porque é mais difícil. Entendeu? Você não tem como decorar a teoria. Então, litisconsórcio é isso, mas pensando que o litisconsórcio, ele tem que ter com você uma comunhão de direito. É o mesmo direito que vocês têm, ou comunhão de deveres, sabe? Tem que ter ali um vínculo maior. O assistente não. O assistente, assim, ele meio que está mais preocupado com ele. A parte assistida, sei lá, tudo bem, sobrevive sem ele. Com ele ou sem ele, ela está no processo e ela vai continuar. O assistente não, é aquele que vai pedir o ingresso num processo, ele quer participar para, de alguma forma, ali ele contribuir para evitar que a sentença seja desfavorável à parte assistida. Porque se ficar ruim para ele, sobra para o assistente também. É nesse sentido, tá? Por exemplo, aqui se bem que esse VEDMEC que eu estou aqui é velha, porque a lei é antiga e serve, aqui a letrinha é melhor. Ele diz assim, ó, artigo 7º, a ação obedecerá ao procedimento ordinário. Cuidado, que hoje em dia a gente não fala mais ordinário, é procedimento comum, tá? Mas a lei é de 65. Quando a lei existia um procedimento ordinário, porque também existia um outro que chamava sumário. Agora não existe mais nada disso. No Código de Processo Civil é só procedimento comum. Então, quando você lê ordinário, pensa em procedimento comum. Aqui tem um monte de artigo que não vale a pena ler, por quê? Nas remissões, porque é tudo do Código anterior. Eu acho que esse VADMEC que eu peguei aqui de 2012, então é do Código anterior. Então, onde é que está o procedimento comum? O procedimento comum no Código atual, 318, tá? Está no artigo 318, é o procedimento comum. Então, ele diz, ao despachar a inicial, o juiz ordenará. Então como é a petição inicial? Tem que olhar no Código de Processo Civil, artigo 319, artigo 320.
Por quê? Porque aplica-se subsidiariamente. Então, aqui ele não vai criar um modelo diferenciado. Petição inicial é aquilo ali. Isso aqui é jurisdição civil. Ação popular, mandado de segurança, tudo isso é o quê? Jurisdição civil. Como é que eu faço a petição? De acordo com o Código de Processo Civil, tá? Depois ele fala aqui, ó, além da citação dos réus, intimação do representante do MP, já tinha falado isso, ou seja, o Ministério Público, tá vendo? Ele não é citado, ele é intimado para comparecer, para participar, tá? É nesse sentido. Depois aqui, requisição às entidades indicadas, petição inicial, documentos, ou seja, tudo isso que está aqui, né? E ele diz, bem como de outros que lhe afigurem necessários ao esclarecimento. O que ele está querendo dizer? A petição, ela vai ser instruída com documentos indispensáveis. A contestação também, né? Então, ali ele está falando bem de uma parte bem formal, né? Está no momento inicial do processo, na fase postulatória. É a fase onde há, né, produção de prova documental. O autor traz as dele, o réu, né, por sua vez também traz, porque ele diz, está vendo, documentos, informações, o juiz precisa ter essas informações. Então, normalmente a prova documental, ela é uma prova que é produzida nessa fase do processo, que é a fase postulatória. Nada impede que no curso do processo as partes juntem documentos. Mas assim, se no curso do processo o juiz quiser, ele manda buscar. Ele intima você para juntar um documento. Se você quiser juntar um documento no curso do processo, aí você tem que ter uma boa justificativa, porque o teu momento de juntar é esse aqui. Autor na petição inicial, o réu na contestação. Não é proibido juntar, mas tem que ter uma boa justificativa. Senão preclui e você não vai poder juntar. É nesse sentido, tá? Mesma coisa, ó, documentos e informações não puderem ser oferecidos nos prazos, o juiz vai fazer o quê? Vai dar um prazo, né, para juntar. Isso aí são regras de processo. Então, eu vou justificar, olha, eu não juntei o documento tal, porque não está em meu poder, porque eu não consegui, ó, já fiz um requerimento, disseram que eu preciso esperar tantos dias. Tudo bem, por isso que ele diz que vai prorrogar. Quem pode prorrogar prazo é o juiz. Né? E uma regra de processo, quando ele prorroga o prazo pelo mesmo prazo que era o prazo anterior, ele não inventa. Então, tinha 10 dias para juntar. Ah, eu prorroguei, ele vai me dar 10. Ele não pode ficar inventando prazos, né? Ele pode ter um prazo que saia da cabeça dele quando não está escrito no Código de Processo Civil. Então, eu tenho o prazo legal, ele vai ter que prorrogar pelo prazo que está na lei. Se o prazo é judicial, não, aí ele tem liberdade para prorrogar prazo. Mas quem prorroga prazo, evidentemente, é o juiz mediante ali, né, um requerimento com uma boa justificativa, tá? Depois ele diz, quando o autor preferir, aqui eu chamo a atenção, inciso 2 do artigo 7º. Quando o autor o preferir, a citação dos beneficiários far-se-á por edital, no prazo de 30 dias. O que acontece? Atualmente, né, a gente tem o meio preferencial, que é o meio eletrônico. Essa lei é de 1965, não tinha processo eletrônico, né? Então, cuidado, porque ela não foi assim atualizada. Você vê que a lei não é atualizada, porque ela não atualizou os meios, né, de comunicação dos atos. E ali essa coisa não é se preferir. No fundo, você requer uma citação por edital quando você não tem ali informações precisas, né, informações completas de onde está. Mas naquele tempo era o que tinha. Então ele diz da citação por edital. Mas hoje em dia o meio preferencial é o meio eletrônico, está lá no 246 do CPC, tá? Aqui ele não atualizou porque a gente está voltando no tempo aqui, né? Mas de qualquer maneira o inciso 2 tem um prazo de 30 dias, tá vendo? E depois ele diz, a publicação será gratuita, deverá iniciar-se no máximo de 3 dias. Então, é um inciso chato, porque ele fala de uma coisa de antigamente, mas, pô, tem um prazo. Prazo de 30 dias, vai iniciar, prazo de 3 dias. Então, tudo que é prazo, sempre merece uma marcação nossa para a gente ficar atento. Porque daí ele faz uma questão, bota 30, no outro ele bota 40, no outro ele bota 25 dias, né? Então,
Não é uma questão inteligente, mas eles também não estão preocupados em ser muito inteligentes. Querem puxar nosso tapete. Então, cuidado com esse inciso aqui, tá? Outra coisa importante, aqui, ó. Inciso 4. Prazo de contestação. O prazo de contestação é de 20 dias, prorrogáveis mais 20. É um prazo diferente. No Código de Processo Civil não tem prazo de 20 dias, assim. Né? Você não tem um prazo assim. Então, 20 dias. Normalmente, o prazo de contestação no procedimento comum, ele disse lá em cima que segue a regra do procedimento comum, naquilo que ele não botar diferente aqui. Aqui ele já colocou um prazo diferente para contestação, 20 prorrogáveis por mais 20. Então, atenção, que esse prazo não é do Código de Processo Civil, tá? Depois aqui, outro prazo no inciso 5. Caso não requerida até o despacho saneador a produção de prova testemunhal e pericial, o juiz ordena à vista as partes no prazo de 10 dias. O que acontece? Quando ele fala de despacho saneador, ele está nesse momento aqui, ó. As partes já juntaram lá, petição inicial, contestação. Então, é a fase postulatória. Tá? Fase postulatória. É aquele momento de petição inicial, documento, contestação, documento. Aí, depois que ele junta isso, o juiz vai entrar aqui nessa fase saneadora do processo. Fase saneadora, que literalmente ele vai fazer o quê? Vai dar uma geral, vai ver se está tudo bem, se está faltando algum documento, se tem alguma irregularidade, alguma coisa que precisa. E aí, dependendo do que ele entender ali, ele vai dar exatamente o quê? O despacho saneador, que é o que está dizendo ali. Porque nesse momento aqui, que ele vai definir, por exemplo, a produção de provas. Então, lá na petição inicial, você botou... Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver, mas muitas vezes você pega a petição inicial e está escrito lá na petição inicial: protesto por todos os meios de provas admitidos. Pô, até parece que a gente poderia protestar por um que não fosse. Então, escrever que você protesta por todos os meios de provas admitidos não é dizer nada. Você não diz nada. Mas por que a gente não diz? Porque a gente, às vezes, no início, assim, a gente não sabe exatamente quais são as provas que a gente vai dispor. A gente não sabe. Então, assim, para cercar tudo, ele protege por todos. Por todos, quase. Vai por todos. Qualquer negócio aí, eu protesto. E aí não define. Mas quando chegar nesse momento aqui, ó, ele precisa definir. Por isso é que ele diz que no despacho, tá vendo? Ele vai dar vista das partes, para que as partes falem. Afinal de contas, como se o juiz dissesse, e aí, mas afinal de contas, qual vai ser a prova que você pretende produzir? Porque quando ele diz aqui, ó, tá vendo? Até o despacho saneador, a produção de prova testemunhal ou pericial, caso não requerida. É por isso, porque eles escreveram, protege por todos os meios de prova. Eu não sei qual vai ser a prova. E eu, juiz, preciso saber para deferir ou não a produção daquela prova. Então, se até o despacho ninguém disse, até antes do despacho ninguém disse, ele joga exatamente, né, esse requerimento, ele se dirige às partes para que elas digam, para que ele possa deferir ou não, porque a próxima fase é justamente a fase instrutória, que é a fase de produção de prova. Ele não pode entrar nessa fase aqui sem saber que prova será produzida. Por isso que ele está dizendo isso. Então tem a ver com esse passo a passo. Está vendo? Ele diz, se até antes do despacho ele não sabe, ele meio que provoca as partes ali, entendeu? Diz, e aí? Fale sobre as provas. Aí eu vou dizer sim ou não, e aí eu dou o despacho dizendo, defiro a prova testemunhal, defiro a prova pericial, e aí se for o caso, de repente nomeia perito, fixa prazo, blá, 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 blá. Mas ele precisa dessa informação para prosseguir. Isso aí, você vê, 1965. Então, assim, a própria lei reconhece, ou reconhecia, isso é um costume.
Lembra que a gente aprende tanto, né? O direito, né? Também tem como fonte do direito de costume. É um costume, essa coisa de escrever protesto por todos os meios de prova. Isso é um costume. Porque o certo mesmo, você deveria dizer na petição inicial. Porque nos requisitos da petição inicial é um requisito. É um requisito dizer qual é a prova que você pretende produzir. Só que aí ninguém dizia, porque não sabia, ou porque não tinha ainda fechado a questão, porque não sabia o que queria. E aí tornou, né, ficou esse costume. E aí desse costume criou esse procedimento do juiz perguntar, e aí, qual é a prova que você vai produzir? Aqui isso está escrito, mas no procedimento comum nunca esteve. Nunca esteve, mas na vida, no dia a dia, ele sempre aconteceu. Essa comunicação do juiz sempre aconteceu. Por quê? Porque as pessoas não diziam. Mas isso não estava previsto no Código de Processo Civil. É um costume. Isso aí extrapolou, não era só aqui não. Geral. As pessoas fazem isso em geral. E aí o juiz acaba que ele tem que dar uma cutucada. E aí, qual é a prova? Porque ele tem que deferir. E aí essa fase instrutória, ela começa aqui, a partir do despacho saneador, e vai até a fase decisória. Então, por exemplo, se tem uma prova pericial, ela vai acontecer aqui. Entre uma coisa e outra, para quê? Para que o perito seja nomeado, ele dá um prazo, apresenta o laudo, ele manda para as partes terem ciência do laudo, se vai impugnar ou não, tem que saber, para que tudo se resolva. Se aqui, né, ele juntar o laudo e ninguém impugnar, tá bom, a prova está produzida. Se ele juntar um laudo e surgirem dúvidas, pode ser que ele seja convidado a aparecer, peraí, um pouquinho antes, ele seja convidado para aparecer aqui na IJ, que é parte dessa fase aqui, ó, audiência de instrução e julgamento, né? É lá no finalzinho. Aí, às vezes ele aparece aqui. E aqui é onde aparece a testemunha, porque ela não aparece antes disso. Ela aparece na testemunha, porque a testemunha aparece na IJ, por quê? Porque é o momento oportuno para ela falar, para ela ser ouvida. Tá? O perito aparecerá ou não, tem previsão, mas ele aparece ou não. Só se existir uma dúvida e aí for convidado para aparecer na IJ. E é assim que funciona. E aí chega na fase decisória, a mesma coisa. Ele pode proferir a sentença em audiência ou não. Sim. Foi o que eu falei. É permitido juntar documentos novos, desde que... Não, pode ser mais para frente. Ele vai deferir a prova testemunhal quando chegar aqui, ó, mais perto da audiência, aí você vai ter um prazo para depositar o rol de testemunhas. Porque também tem que ser antes. Para dizer, lembra, qual é a prova que você pretende produzir? Porque ele pode dizer, por exemplo, se você tem uma situação extremamente técnica, a prova testemunhal pode não acrescentar nada. Às vezes é o contrário. Às vezes a prova testemunhal é suficiente e não há necessidade da prova pericial. E não havendo necessidade da prova pericial, às vezes a pessoa pede só para ganhar tempo, né? O autor não quer, mas o réu quer, fica embolando no meio de campo, querendo trazer. Não, obrigatoriamente não. Vai ser se o juiz entender que é útil, lembra? Que é ele que diz. Não, nem é e nem apresenta, nem nunca ninguém faz isso. Por isso que você vê a previsão legal do tipo, se até o despacho saneador não tiver feito, o juiz vai te provocar. Sim, é isso que eu estou falando. A verdade é, tecnicamente, deveria ser assim. Aqui é que você vê que o legislador traz essa informação de, se até o despacho não tiver, o juiz vai, né, perguntar. Por quê? Porque isso é é uma observação de um costume, de não colocar na petição inicial. Porque, olha só, é um procedimento especial, mas é uma ação de conhecimento. E o Código de Processo Civil diz, né, segue as regras do procedimento comum. Então, é o que acontece. Entendeu? É o que acontece. Então, assim, no mundo ideal, na sua petição inicial, você já deveria trazer. Por exemplo, no juizado, quando você tem testemunha, normalmente você já indica lá. Por quê? Porque não dá muito tempo, não tem muito tempo para tanto despacho para lá e para cá, né? Ali todo mundo entende que a coisa é bem condensada, né? Assim,
compacta e vai. Mas nos procedimentos comuns, não. A pessoa fala o protesto sobre os meios, mas não especifica. É nesse sentido, tá?